Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. É verdade que muito já se teorizou sobre a soberania. No entanto, não é menos verdade que pouco se pesquisou para se encontrar e explicar os detalhes dos seus fundamentos. As razões para isso são muito fáceis de se perceber quando analisamos a prática do exercício do poder diante da realidade e da verdade histórica. Incontestavelmente, ao longo dos tempos, todos os governantes, quando à frente dos estados assumem o comando das nações, sempre passam a exercer o poder político sob o argumento da investidura de uma espécie de soberania, que é para uns uma delegação divina, enquanto para outros emana do povo. Entendemos que já está na hora de esclarecermos definitivamente essa questão, imprescindível para entendermos o que é o regime de governo, ao qual temos denominado demarquia, que é a verdadeira democracia, de cuja ação depende a solução definitiva dos atuais e mais graves problemas da gestão pública. Fundamentos da soberania: o ser, a vida e o poder. Quando falamos do ser humano, estamos falando do ser humano puro na sua origem, sem estar ainda corrompido pelo sistema. O ser a que estamos nos referindo ao ser humano. É um complexo em cuja formação se destacam dois elementos principais, a consciência e a energia, ou espírito e matéria, onde o primeiro se constitui a essência do ser e o segundo o instrumento ou meio mediante o qual ele se manifesta nas múltiplas dimensões. A vida, muito embora mais visível na matéria, é uma emanação do ser e um direito inalienável a ele inerente, que se manifesta desde o seu primeiro aparecimento com a característica fundamental de um poder instintivo em perene atividade de luta pela conservação e evolução. Segundo Pietro Baldi, o princípio da conservação logo se divide em dois: conservação do indivíduo e conservação da espécie, a que preside duas funções básicas, nutrição e reprodução. Observemos na divisão desse princípio que a nutrição, desde o primeiro momento, se impõe como função apropriada à conservação do indivíduo, antecedendo a função de reprodução destinada à conservação da espécie. O poder, aqui nos reportamos ao poder originário, é a potência natural do ser que lhe confere possibilidade e autonomia para agir, se manifestando e decidindo todas as vezes que assim o quiser, na vida e na busca contínua de conservação e evolução. A vida e o poder só se justificam pela existência, autorrealização e contínua evolução do ser. A evolução tem por limite máximo a perfeição, eis porque tanto a vida como o poder hão que estar sempre protegidos e conservados a qualquer custo pelo ser e exclusivamente a seu serviço. A vida, enquanto meio necessário à existência, autorrealização e evolução do ser, lhe impõe a observância e o cumprimento de exigências fundamentais, cujo atendimento tornam imprescindível o uso adequado e permanente do poder. O poder é uma potência do ser que, enquanto energia pura e indispensável à vida, contém em si uma propriedade emergente que é a soberania. De sorte que podemos concluir, a soberania do ser se manifesta no exercício do poder. Só o exercício do poder com a sua soberania proporciona ao ser o uso pleno da liberdade para buscar a evolução rumo à perfeição. Nesse caminho da evolução rumo à perfeição reside o progresso e a sua perfeitíssima lei, que torna irreversível a evolução do ser. A perfeição é plena, sem limites, e sendo plena, necessariamente plenos, hão que ser o progresso, a evolução, a liberdade, a soberania, o poder, a vida e o ser. Sem isso, estamos diante da tirania, que é a corrupção, a injustiça e a violência, que é inadmissível contra o ser, porque viola todas as leis naturais da vida. No plano individual, o grande desafio do ser humano
consiste em obter a excelência no uso do seu poder soberano individual para atender plenamente às exigências fundamentais da vida, que são as necessidades básicas, malgrado as conhecidas limitações naturais, temporárias e ou definitivas. Nas horas em que se apresentam as limitações naturais do ser, a vida nos ensina como enfrentar esse desafio mediante o exercício de duas espécies de o poder originário, que é indelegável e inerente ao ser, e o poder derivado, exercitado indiretamente por delegação do ser a um representante por ele constituído. Deixando de lado os aspectos metafísicos do fenômeno, qual seja, exercício do poder pelo ser durante a vida, perceberemos no âmbito de uma família normalmente constituída o magistral fenômeno das duas formas de manifestação do poder originário e do poder derivado nas ações de um bebê assistido pelos seus pais. Na hora da fome, o bebê, que é um ser, manifesta o seu poder mediante um berreiro autoritário que diz: uma das exigências fundamentais da vida em mim ora se manifesta, exigindo o seu pronto atendimento, sendo este um direito meu e diante das minhas limitações atuais, eu delego poderes aos meus pais para atendê-la e exijo que o façam. Sem dúvida, está corretíssima a ação de Sua Excelência, o seu bebê, que é o ser, quando manifesta o seu poder originário e, diante das suas limitações, invoca o poder derivado, que é delegado aos seus pais, para atendê-lo, exigindo que o façam, pelas seguintes razões. Primeiro, o ato de concepção de um bebê, que é um ser com vida e poder, é sempre praticado pelos respectivos pais, que a priori têm ciência dos seus resultados e consequências. Isso implica nas suas inafastáveis responsabilidades morais e nas suas constituições irrenunciáveis da condição de seus representantes. Segundo, o poder originário é inerente ao ser, sendo por essa razão o poder maior a ser obedecido. O poder derivado terá sempre que se submeter e servir ao ser, que é o titular absoluto do poder originário. Sua função primordial é ampliar o poder originário e nunca restringi-lo. Restringir o poder originário é restringir a liberdade, a evolução e o progresso do ser. Por isso, no âmbito familiar, a predominância do poder originário sobre o derivado é o natural. O inverso é a tirania contra o ser, que se constitui da execrável trilogia formada pela corrupção, pela injustiça e pela violência. A grandeza, a beleza, as causas, os efeitos, o alcance e a importância desse extraordinário fenômeno social, que é o processo contínuo dos exercícios direto e indireto dos poderes originário e derivado, visíveis diuturnamente no âmbito familiar, não é diferente quando o ampliamos para o todo social, que é a nação. Tem razão Rui Barbosa quando disse: a pátria é a família amplificada, pois, enquanto na família ocorre entre pais e filhos os fenômenos dos exercícios direto e indireto dos poderes originário e derivado, na pátria, que é a nação, eles ocorrem entre cidadãos e governos em relação aos poderes constituinte e constituído. Vimos que no âmbito familiar, o poder originário inerente ao bebê, que é o ser, é o poder maior a ser obedecido pelos pais, enquanto seus representantes investidos do poder derivado, e que, nessa condição, a ele devem ser submetidos para servi-lo enquanto titular absoluto do poder originário. Do mesmo modo, no âmbito nacional, o poder constituinte inerente ao cidadão, que é o dono da nação, o dono do país e do Estado, é o poder maior a ser obedecido pelo poder constituído, que é o governo, o qual terá sempre a obrigação de se submeter ao dono para servi-lo, haja vista que ele é o titular único e absoluto do poder originário. Eis porque um regime de governo, para ser ético, transparente, escoimado de toda a corrupção
e centrado primordialmente no mérito de servir aos cidadãos e promover o bem comum, há que estar sempre de acordo com essas palavras de Jesus de Nazaré. Sabeis que os chefes das nações as tratam como seus senhores e que os grandes as dominam. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, aquele que, dentre vós, quiser ser grande, há de ser o servo de todos. E quem entre vós quiser ser o primeiro, há de se colocar a serviço de todos, a exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e oferecer a sua vida para resgate de muitos. Eis a lição de Cristo. O poder só é justo e legítimo quando posto a serviço do próximo e do bem comum. Importa esclarecer que os poderes constituinte e constituído podem ser individual e nacional, sendo este igual à soma daqueles. Do individual emana a soberania individual para o exercício da cidadania individual, e do nacional emana a soberania nacional para o exercício da soberania coletiva, ambas como propriedades emergentes do cidadão e do conjunto da nação, respectivamente. No âmbito nacional, no âmbito geral, a supremacia do poder constituinte sobre o poder constituído é o natural. O inverso é a tirania dos governos à frente dos estados contra cidadãos e nações, que se constitui da execrável trilogia corrupção, mais injustiça, mais violência, institucionalizados. Restringir o exercício dos poderes constituintes, seja ele individual ou nacional, a qualquer tempo ou pretexto, é um ato criminoso e inaceitável, porque cerceia a liberdade e o direito de participação dos cidadãos na gestão do Estado. Fato esse que favorece a tirania, que é aquela famosa corrupção, injustiça e violência, e ao ciclo vicioso da ignorância e da miséria. Emerge dessa realidade dois grandes desafios políticos. Primeiro, a organização do poder constituinte nacional e dois, a submissão ao comando deste do poder constituído, que são os governos, visando ao controle da gestão pública, ao extermínio da corrupção e à garantia dos recursos do Estado para atender às necessidades básicas da nação. No Brasil, enquanto a tirania solta campeia por todo o âmbito nacional, a corrupção, qual câncer metastático, carcomeu a estrutura do Estado, que para se manter em funcionamento, fez-se necessário infinidade de gambiarras, muito mais para atender às conveniências dos corruptos do que à excelência da gestão pública. Cara, obsoleta e completamente inviável, a estrutura organizacional do Estado brasileiro já não comporta reformas. Reclama um tratamento de choque capaz de topar e vencer os três desafios seculares, que é a organização do poder constituinte nacional, a modernização da geopolítica e o extermínio da corrupção. O enfrentamento necessário e imediato desses desafios começa com a construção do Estado ético, ágil, moderno e com a capilaridade que permita tanto a participação social na elaboração e execução dos planos e programas de governo, como nos benefícios emanados das políticas públicas do Estado. Observemos que, desde o início, já colocamos o ser humano no epicentro das nossas atenções, como sendo a fonte de onde emana a vida e o poder e, consequentemente, a soberania. Conhecemos os fundamentos dos poderes constituinte e constituído e a importância de que eles se revestem para a vida em sociedade. Em síntese, estamos afirmando que, nesse campo, tudo depende de nós, do nosso querer e, obviamente, do conhecimento da verdade, do caminho que ela nos ensina e, principalmente, de um objetivo que seja motivador e justifique o esforço a ser despendido para o seu alcance. Adquira os vídeos, faça a coleção completa para que a sua capacitação lhe permita levar esses temas para o debate entre amigos e familiares. O conhecimento, gente,
é que nos traz a verdade, que nos liberta e nos mostra o caminho da prosperidade, da felicidade, do progresso e da paz. Acredite, está próximo o grande dia. Vamos à demarquia. Vamos à festa.